Eu sou da seguinte teoria, de que tudo que está escrito é porque é difícil de cumprir. Tudo. Tudo que você lê na instrução, se está ali uma instrução é porque nós estamos propensos a desobedecer. Né? Se alguém precisou escrever, não entre, é porque a gente está propenso a entrar. Né? Às vezes tem umas instruções que não fazem nem sentido, né? Não abra a porta se o elevador não estiver. Aí você fica pensando, quem em sã consciência vai abrir uma porta se o elevador não está ali? Se está escrito é porque já abriram essa porta. O elevador não estava lá e a pessoa entrou. Você acredita nisso? Que a instrução está ali porque alguém, de alguma forma, precisou ser instruído para isso. Se tá escrito, é porque, de fato, espera que nós observemos aquela instrução. De maneira em que a gente não vai descumprir mais aquela instrução a partir da orientação de alguém. Então, não é tão simples assim olhar uma instrução e me submeter a ela. Por quê? Porque nós estamos propensos a não cumprir aquilo. Então alguém falou, eu vou escrever, porque se eu escrever, ele vai começar a refletir sobre isso, ele vai começar a pensar sobre isso e ele vai começar, de alguma forma, a experimentar isso. E é interessante que toda a instrução, ela produz uma recompensa no seu aspecto. Quando você vê uma instrução de não passar uma velocidade da pista, qual é a recompensa disso? É você não ser multado. Então existe uma recompensa na obediência, sim ou não? Então não está ali aleatório. Por que está dizendo que eu não posso correr? Eu vou correr. É pagar a multa. É isso que vai acontecer se alguém te pegar transgredindo ali. Então me entenda, toda instrução ela traz consigo uma recompensa dessa instrução. Então, mas existe uma ordem na palavra que ela é bela, que ela é cativante, ela é atraente, e Jesus proferiu, mas ela é difícil demais de obedecer. E aonde está essa instrução? Está em Mateus capítulo 22, versículo 37. A palavra do Senhor declara a seguinte instrução: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ela já começa complexa, né? Porque não divida absolutamente nada. Amará o Senhor teu Deus com integridade, ou seja, integralmente. Amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Então, ele está pedindo algo inteiro, ele não está pedindo uma parcialidade, ele não está pedindo uma área da sua vida de maneira específica, ele não está pedindo um pedaço de você, ele está dizendo assim, amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, ou seja, tudo que há em você deve pertencer a Deus. Então ele já começa pesado, né? Porque é bonito ouvir isso, mas ela é difícil demais de obedecer. E a gente vai discorrer sobre isso. Ele começa dizendo assim, você deve amar o teu próximo. Esse é o primeiro grande mandamento. E segundo, assim você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, é uma declaração de tirar o fôlego de fato, mas ela requer tudo de nós. Então, a gente está no início de um ano, e talvez o ano que se foi não foi a melhor resposta que você esperava em todos os aspectos. Mas eu creio, e creio fielmente, que a instrução de Deus, ela tem o seu propósito, e o seu propósito é nos levar a viver uma vida segundo o céu aqui na terra. Né? Você que está aqui, você está me escutando falar sobre isso constantemente. Porque eu acredito que se Jesus instruiu uma oração, se ele deixou uma instrução de oração para que nós fizéssemos, e nessa oração ele diz que aqui seja feito na terra como ela é feita no céu, que a realidade do céu também seja a realidade da terra, eu preciso entender, pastor, então por que eu não vivo a realidade do céu aqui na terra? Então eu trago aqui a minha contribuição. Primeiro, ele está dizendo para você, você precisa amar o Senhor inteiro. Ou seja, nada de você precisa estar fora de Deus. Isso me traz um desafio, porque viver o Evangelho, ou viver o convite para viver uma vida cristã, porque após o convite para viver uma vida cristã, existe também um convite para a renúncia. Então não é só aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas também crer que a partir desse momento eu vou viver uma vida de renúncia.
Eu vou viver uma vida onde eu vou abrir mão de um estilo de vida que já estava cicatrizado, ou seja, não seria a palavra cicatrizado, enraizado, né? Um estilo de vida que já estava ali. É interessante porque quando a gente está falando com crianças, é simples a gente levar a criança para um ponto que a gente quer. Mas quando a gente lida com conversão de adulto, então às vezes a criança que nasceu dentro da igreja, a gente vê que ele vai crescendo, e vai gerando hábitos, e esses hábitos eles levam eles a viver uma vida fenomenal em Deus. Mas quando a gente lida com adultos convertidos, a gente está lidando com uma história que ele precisa abrir mão. A gente está lidando com um processo de vida que ele precisa, de alguma forma, entender que ele está assumindo uma nova posição. E nessa posição, o Senhor está dizendo, olha, amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, ou seja, com todo o teu entendimento. Então eu preciso começar a levar a minha vida para entender quem é esse Deus que eu estou servindo. Então não existe uma vida cristã sem um entendimento de Deus. Não existe uma vida cristã se eu não tenho uma proposta de entender quem é o Deus a qual eu sirvo. Porque se eu não entendo quem é o Deus que eu estou servindo, eu nunca vou ser inteiro numa proposta de uma vida cristã. Porque o que a gente vê é uma vida cristã, muitas vezes, eu não faço aqui juízo de valor, mas eu vejo que as pessoas dividem o tempo, ou seja, o que sobrar é para Deus. Eu não falo tecnicamente de frequentar um culto, eu sou bem categórico nisso. Eu não digo a sua frequência dentro de uma igreja, eu não vejo quantas vezes você senta no banco de uma igreja, mas como a sua vida tem refletido esse Deus que você decidiu viver. Porque essa é a lógica de viver uma vida cristã. É ser reconhecido Cristo em nós. Porque a proposta do Evangelho, queridos, é fazer com que os valores do céu não apenas mudem a minha realidade, mas seja visto em mim a partir daquilo que eu sou. Porque foi esse o convite de Jesus para os discípulos. Vinde após mim, porque a partir daquilo que eu faço, vocês vão começar a fazer também. Não é andar do lado, não é andar na frente, mas andar atrás de mim, ou seja, andar após as minhas instruções. Porque ele tinha uma missão bem clara, ou seja, fazer para que os discípulos fizessem após ele. E essa instrução, ela perdura até os dias de hoje. A expectativa de Deus em nós é que nós, de alguma forma, começamos a conhecer quem ele é. E aquilo que nós estamos conhecendo acerca dele produza impacto em nós. É interessante porque Pedro andou 3 anos com Jesus. E Paulo, em 3 dias, teve a sua vida impactada num processo de 3 anos. Se comparar o impacto da vida de Pedro e o impacto da vida de Paulo no encontro, você vai perceber que a decisão de viver o Evangelho de maneira instantânea na vida de Paulo foi mais eficaz. Estou dizendo aqui quem é melhor, quem é maior, quem fez mais, quem fez menos. Eu estou só dizendo que 3 dias para Paulo foram suficientes. E às vezes a gente está esperando uma temporada acontecer para que eu possa viver uma resposta do céu. Então essa palavra, ela me desafia, dizendo que eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração e com toda a minha alma. E com todo o meu entendimento. Então, mas o meu entendimento, ele precisa estar focado na instrução. Então, se você não tem como objetivo cristão conhecer as Escrituras, se você não tem como objetivo cristão ler o seu manual de vida, dificilmente você vai conseguir viver uma realidade do céu na terra, ainda que pelas misericórdias as coisas tenham acontecido. Confesso que a gente tem sido visitado pela misericórdia de Deus, mas o que eu espero é que nós possamos viver um tempo de abundância, um tempo onde a palavra de fato ela se torne efetiva sobre os nossos dias e ela aconteça de maneira plena. Porque eu concordo que o shalom, a paz de Deus, ou seja, o nada faltando, o nada quebrado, o nada fora do lugar, é a nossa realidade. Eu não estou prometendo aqui uma vida sem conflitos, eu não estou prometendo aqui uma vida onde tudo é tão... Não, eu estou dizendo a você que as dificuldades, elas farão parte da rotina.
É normal que aconteça. O que não vai acontecer é eu alterar o meu estado de espírito, porque eu estou diante de uma situação contraditória. Amém? Porque eu sei em quem tenho crido. Então essa é a realidade de vida. Então esse é um mandamento, essa é uma instrução poderosa. E essa instrução faz com que a gente possa compreender que existe então de Deus um desejo de que se eu estiver inteiro nele, amém? Se eu estiver inteiro nele, eu tenho a capacidade de, a partir daí, conseguir me relacionar com o próximo. É difícil, então, entender, eu entendo que, se eu não estiver inteiro em Deus, eu sempre estarei em conflito com o outro. Está fazendo sentido? Porque o que me faz ter uma vida relacional que funciona é a minha vida com Deus. É a minha vida com Deus que faz com que os meus relacionamentos se tornem funcional. Por quê? Porque se eu entendi quem eu sou em Deus, se eu entendi o que Deus pode fazer por mim, nada de fora de mim vai me descaracterizar. Porque o que tem acontecido é que as pessoas elas estão sendo tão influenciadas pelo comportamento externo, pela maneira em que as respostas têm chegado até a ela, que isso tem mudado o comportamento das pessoas. Elas não estão mais sendo o que elas são em Deus, mas estão sendo aquilo que a comunidade de relacionamento dela tem determinado sobre a vida dela. Então eu vejo pessoas que têm se comportado conforme o ambiente que está vivendo, não conforme a palavra de Deus para a vida delas, apesar de estarem em Deus. Apesar de estarem dentro de uma igreja, apesar de estarem sendo submetidos a uma instrução, mas elas não estão sendo discipuladas por essa instrução. A minha pergunta para você nesta manhã é: quem está discipulando você? Quem é que está trazendo informação para você? E se essa informação tem te feito viver uma vida cristã? Na essência da palavra. Porque é isso que é uma realidade do Evangelho. É as pessoas encontrarem em nós o discipulado de Cristo na minha vida. É ver a verdade do Evangelho em mim. Então, se você perceber que a sua comunidade, o seu núcleo relacional, ela tem exercido uma influência maior sobre a sua vida do que a palavra de Deus, está na hora de você botar em xeque o ambiente que você está vivendo. Está na hora de você começar a botar em xeque esse ambiente. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se tiver alguma coisa fora de mim, aliás, se tiver alguma coisa dentro de mim que ainda não está sendo submetida a Deus, se existe alguma coisa ainda em mim que não está sendo submetida a Deus, de alguma maneira eu não vou conseguir cumprir o resto dessa instrução. Por isso que é importante. Eu falo que ser pastor é um maior desafio que eu já enfrentei na vida. Maior desafio. Por quê? Porque você é vidraça. Esses dias eu ouvi alguém falando que o pastor é o prato da mesa de alguém depois do culto. Normalmente alguém está falando daquilo que o pastor falou ou daquilo que o pastor é na mesa do almoço. Terminou o culto? Sim, o pastor. Então a gente precisa viver uma vida que produza referência para as pessoas, sim ou não? É importante, as pessoas esperam de nós que a gente viva uma vida diferente. E essa vida diferente, às vezes, faz com que você, de fato, se exima de algumas respostas. Às vezes você precisa responder, você fala, não, é melhor pensar. Aí depois você fala assim, que bom que eu pensei. Porque se você tivesse se comportado da maneira em que a carne disse faça, aquele ia produzir um escândalo, e aquele escândalo talvez se tornaria irreversível. Mas isso não é um modelo só porque eu sou pastor. Isso é um modelo porque eu sou de Cristo. É isso que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Quando você tiver que oferecer uma resposta para qualquer situação, seja ela qual for, pense na sua vida como alguém em Cristo. Ah, não é que deixa para lá, não. Pense em você como alguém em Cristo. Se aquilo que você vai fazer e como você vai fazer aquilo não vai de alguma forma
espantar aquela vida, um potencial de uma vida em Deus. Pastor, mas ele é tão crente quanto eu. Opa, então os dois estão com problema. Então eu quero que você me entenda nessa manhã, porque é difícil obedecer. Porque a gente não é inteiro. A nossa vida, normalmente, ela é parcial. A nossa vida, normalmente, ela não está inteira, ela não está entregue por inteiro. Existem áreas das nossas vidas que não estão submetidas a Deus. Ah, isso aqui é interessante. Ah, isso aqui deixa para lá. Ah, isso aqui é do Novo Testamento. Ah, isso aqui é do Velho Testamento. Sabe, como se a gente fizesse uma triagem. Ah, isso serve, isso não serve. Não, isso é bênção. Opa, isso aqui é bênção para mim. Não, isso aqui não, isso aqui caducou. Sabe como você começa a ler a Bíblia segundo os seus próprios interesses? Não segundo a intenção de quem escreveu? Então, é possível, então, pastor, viver esse amor? Então, a gente presume que, embora obedecer esses mandamentos é humanamente impossível, mas eu quero que você entenda, isso é humanamente possível, por quê? Porque se o nosso corpo, se a nossa mente, se a nossa instrução, ela não estiver fundamentada na palavra de Deus, nós vamos nos tornar de fato como o mundo está sendo. Então o que a humanidade anseia? Ela anseia que nós sejamos turbinados por uma instrução sobrenatural. Amém? A palavra, ela precisa de alguma forma nos alcançar, e quando nos alcançar, não apenas nos alcançar, mas fazer com que nós transbordemos aquilo que Deus depositou em nós. Porque essa é a expectativa de uma vida cristã, sabe? Eu sinto saudade de um tempo onde talvez o crente ele era conhecido por um estereótipo. Não que isso seja saudável, mas você olhava para um crente e você sabia, aquilo é crente. E aquilo, de alguma forma, inibia o cristão de viver uma vida escondida. Né? Você sabia que ele era crente, você viu o comportamento. Esse crente aí não é tão crente assim, não. Hoje, com o avanço das situações, hoje você olha para as pessoas, você não sabe quem é crente e quem deixou de ser. Você vai nos lugares, você vai no domingo depois de um culto, você chega nos lugares, você não consegue mais. Alguns ainda têm ainda um modelo, né? Você olha e fala, aquele ali é crente, aquele ali acabou de vir num culto. Mas você não percebe mais ali só pelo observar quem é. Mas quando você consegue ver as ações de alguém, remete uma vida que cumpre princípios. Então uma vida cristã que é consolidada é uma vida que cumpre princípios. É uma vida que se submete a uma instrução. Então, para que a coisa de fato possa ser prática, para que a coisa possa ser funcional em nossas vidas, nós precisamos entender que Jesus comprou a sua vida para que você pudesse viver uma vida nele. Amém? Viver uma vida nele. E viver uma vida nele não é viver uma vida dizendo e declarando que você é crente. É viver uma vida em poder a partir da sua vida em Cristo. Sabe, porque todos os dias é uma oportunidade que Deus nos dá de impactar alguém com o Deus que habita em nós. Porque eu acredito que você não prospera só por prosperar. Sabe, a tua prosperidade é para transbordar na vida de outros. Eu não acredito que você se torna bem-sucedido só por se tornar bem-sucedido. É para que quando você se tornar bem-sucedido, o nome do Senhor seja glorificado. Então eu não vejo você apenas como um crente dentro da igreja. Eu vejo você como um empresário cristão. Eu vejo você como um funcionário cristão. Eu vejo você como um rico cristão. Eu vejo você, aonde você estiver posicionado, o nome do Senhor ser reconhecido a partir da posição que você ocupa. É exercer o seu sacerdócio. É por isso que a palavra, muitas vezes, ela é perseverantemente ensinada, de maneira em que isso transborde sobre você. Eu vejo você no modelo de um casamento cristão. Eu vejo você no modelo de uma família cristã. Eu vejo você na escola como um estudante cristão. Se você parar para pensar, e se você for a fundo para ver o que seus filhos estão aprendendo na escola, você vai ficar assustado. Se você for ver que tipo de ensinamento ele está tendo lá, você vai ficar impactado com aquilo que seu filho está aprendendo na escola. E talvez seja assuntos que você nunca nem conversou com ele em casa e nem tem ideia de que ele tem esse conhecimento.
Então, se você não preparar ele para ele ser um cristão na escola, acredite, vão influenciar ele lá dentro. Vão exercer influência nele lá dentro. Então ele precisa entender que ao chegar no lugar, ele é o sal, ele é a terra daquele lugar. Ele é o sal, ele é a luz daquele lugar. Ele chega naquele lugar para exercer influência. O que eu quero que você entenda é que quando você coloca tudo no propósito do Senhor, Deus ele começa a passar um fluxo por você. Eu falo que se o fluxo de Deus precisa passar por algum lugar, ele vai passar por aquele que está inteiro. Apesar de que isso não é problema para Deus. Deus usa quem ele quer, como ele quer, da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser. E ele vai te escandalizar muitas vezes usando alguém que você vai achar que ele não tinha capacidade de ser usado por Deus. Amém? Às vezes você vai falar, não. Igual o videozinho que estava no culto. Não, chegou no céu. Você veio? Uau! Sabe, vai impactar, você vai ficar escandalizado às vezes com algumas respostas do Evangelho. Por quê? Porque a gente não tem esse poder de julgar, a gente não tem esse poder de conhecer. Eu acredito fielmente que se nós fôssemos Deus, muita gente já estava no inferno, sim ou não? Muita gente já tinha tido a vaguinha dele no inferno faz tempo. Mas esse poder não é nosso. Talvez só por desejar isso, quem deveria ir para lá... Vamos falar de outra coisa, né, Juliana? Então, quem é o modelo do discipulado para você? Então, se nós permitirmos que as coisas que estão à nossa volta determine desordenadamente como é o nosso estilo de vida, a gente não consegue trazer a resposta do Evangelho para o ambiente onde nós estamos vivendo. Então, se eu começar a entender que o meu exemplo não está influenciando porque eu estou assumindo uma posição de que o amor é isso que está sendo pregado lá fora, não isso que está sendo pregado aqui dentro, eu de fato não vou conseguir fazer a diferença na vida de ninguém. Então, é importante entender que o que Deus espera de nós é que nós sejamos consistentes. Consistentes. Sabe, consistentes, ou seja, nada vai nos tirar de uma posição, amém? Eu não estou aqui impedindo você de ter amigos, não estou dizendo a você que você deve deletar os seus amigos, muito pelo contrário, eu quero vê-los aqui dentro. Eu quero que você faça diferença na vida deles, eu quero que eles olhem para a sua vida e fiquem impactados com aquilo que Deus representa para você e você possa impactá-los. Mas se você perceber que de alguma forma isso não está sendo possível, você está ali, quando você está ali já era, sai dali. Sai dali, porque se você não está inteiro em Deus, você não vai conseguir cumprir a expectativa que Deus tem para você. Porque é essa a proposta do Evangelho. É andarmos numa perspectiva onde a palavra ela vai surtir efeito na minha vida de maneira tal qual eu passo a surtir efeito na vida dos outros. Porque a gente tem a expectativa que o Evangelho termine em nós. Não, ele começa a partir de você. E ele precisa se expandir. Então eu creio que esse ano de 2022 é um ano de muito desafio. Mas é um ano onde de fato a gente vai exercer a vontade de Deus em nossas vidas. Permitir para que Deus opere em nós. De maneira em que aquilo que nós esperamos de Deus também aconteça em nós. Porque a partir de nós, nós vamos fazer o querer e o realizar de Deus na vida de outros. Porque essa é a realidade. Então eu creio muito numa prosperidade, assim como eu falei no versículo de Provérbios, eu creio muito numa prosperidade com propósito. Não é enriquecer por enriquecer. Quando eu digo prosperidade, eu não estou falando apenas de riqueza de números. Eu estou falando da sua vida se tornar plena. Amém? Você conseguir organizar e planejar a sua vida e ver acontecer? Sabe, sem frustração? Quantas às vezes sonharam em ter umas férias, chegou no final do ano e não deu? Ah, não deu, faltou, não vai dar certo, a gente não conseguiu. Isso é falta de prosperidade. Começou o ano, fala, o ano que vem eu vou. Aí chegou no final do ano, você foi lá, 2 mais 2 dá 4, 4, não deu. Não deu por quê? Porque alguma desordem entrou no meio do caminho, não é verdade? E você não conseguiu organizar a sua vida para que isso aconteça. Então, quando eu falo essa ordem, eu falo que isso, ou seja, o seu planejamento vai acontecer. Porque
Deus vai conspirar para que isso aconteça. Mas eu não quero que isso seja só a essência da sua movimentação. Mas eu quero que você se movimente por amor a Deus e por amor ao seu próximo. Porque é nisso que eu entendo que o favor ele nos conecta. Amém? É nisso que eu compreendo que o favor nos conecta. Então esse mandamento, moralmente, ele é o mais belo, ele é o mais atraente, mas também ele é complexo de obedecer. Por quê? Porque o nosso eu, ele fala muito. A nossa vontade própria, ela domina muito a nossa vida. Ah, porque eu sou assim mesmo. Peraí. Se você entende que Deus não tem poder para mudar quem você é, então, que tempo é esse que você gasta diante de Deus? Me dá aflição quando eu converso com alguém e esse alguém responde para mim: ah, pastor, mas esse é meu jeito. Peraí. Quer dizer que você não tem domínio próprio? Quer dizer que você não consegue dominar os seus sentimentos? A palavra do Senhor diz que você tem até o direito de irar. O que você não pode é pecar com a sua ira. Como que eu faço isso então? Então não é mais fácil não ficar irado? Não é mais fácil você ter a sua emoção sob controle? Para que você não peque a partir dessas suas ações? Então, se você não estiver inteiro em Deus, porque dentro desse ambiente, o Espírito Santo é que vai conduzir você para toda a verdade. Amém? Estar inteiro em Deus é estar obediente à instrução dele. Estar obediente à instrução dele é estar atento a esse relacionamento com o Espírito Santo, de maneira que ele te conduza para toda a verdade. Amém? Então, a gente não deve permitir que os fatos, as situações que são difíceis de obedecer, justificando isso como o mundo justifica. Ah, pastor, mas todo mundo faz assim, todo mundo é assim. Não, nós somos diferentes. Nós somos separados. É isso que nos coloca numa categoria de santos. O que faz você ser santo? É você ser separado. É você estar no meio e ser reconhecido como alguém que não faz parte do meio. Amém? É você estar no grupo e o grupo reconhecer que você não faz parte do grupo. Tem isso? É você estar junto das pessoas e as pessoas falarem assim: ele é diferente. Ele não é igual a nós. Apesar de estar com a gente. Sabe quando seus amigos eles passam a ter você como ponto de referência? Ou seja, você está ali no meio do grupo, todo distorcido, mas se eles precisarem de um conselho, para onde vai? Vai para você. Por quê? Porque eles percebem que em você existe algo que não existe neles. E é isso que vai fazer com que as pessoas, de fato, reconheçam que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Então, quando Deus fala assim, amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Então, é muito difícil. Sabe esses relacionamentos parciais, onde você não consegue estabelecer conexão? O relacionamento é bom dia, boa tarde, como vai você? E aí, tudo bem? Mas não tem nada além disso? Por quê? Porque falta conhecimento. À medida em que você vai conhecendo as pessoas, você pensa: pô, quanto tempo eu perdi? Deveria ter conhecido melhor. Mas você entende que essa é uma realidade que a gente precisa começar a compreender, que a gente não consegue ser inteiro quando você não conhece tudo sobre aquilo que você decidiu se envolver. Então, uma vida cristã, onde você é parcialmente crente. Por que parcialmente crente? Porque a Bíblia que você lê é a mesma que eu li aqui no domingo. E durante a semana, não, eu espero o pastor ler no domingo. Todo domingo o pastor lê um versículo para mim e explica. Melhor do que isso, não tem como. Eu quero desafiar você, de fato, a se interessar por esse mundo. Porque quando você sabe quem você é, querido, nada vai tirar você do que você sabe. Amém? Eu quero que você se torne um teimoso em Deus, no bom sentido da palavra. Se é que tem um bom sentido na teimosia, né? Mas é um bom sentido na perseverança da palavra. Não, Deus diz isso acerca disso. Eu vou perseverar nisso. É essa teimosia que eu quero que você tenha em Deus. Porque isso é que vai produzir em nós a resposta que nós esperamos do céu. Amém? Às vezes eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda é que eu não quero te transformar aqui num teólogo.
Não quero que você seja um teólogo, um doutor no conhecimento da palavra. Mas eu quero que você, pelo menos, conheça a palavra. Se dedique em conhecer a palavra. Pastor, por onde eu começo? Leia os evangelhos. Começa pelos evangelhos. Fácil. Vai lendo ali quem é Jesus. Vai lendo quem eram os discípulos. Vai lendo o que esses discípulos promoveram a partir. Depois você vai lendo para os Atos dos Apóstolos. Você vai ler ali o livro de Hebreus. Depois você lê o livro de Coríntios. Começa a estudar o que esses homens fizeram a partir do conhecimento deles em Deus. E começa a se colocar naquela história. Sabe? Começa a se colocar naquela história. Começa a se fazer parte desse conteúdo. E você vai entender aonde você pode chegar. É um desafio simples que eu quero propor para você. Mas é um desafio que pode transformar a sua vida de uma vez por todas. Sabe? Eu não quero apenas que você seja ministrado por uma palavra. Eu quero que você seja transformado por uma palavra. Mas isso não vai acontecer se você não estiver inteiro. Amém? Então o desafio de Deus para você é: ama o Senhor de todo o teu coração. Ele está dizendo para você, André, se tiver alguma coisa em você que está fora de mim, você não está inteiro. Se você não está inteiro, o resto do versículo não pode acontecer. Amém? Não pode acontecer, não tem como acontecer, porque se você não está inteiro, eu não posso quebrar galho. Gente, no céu não tem quebrar galho. No céu, Deus, faltou só um pouquinho, não dá para o Senhor quebrar, não tem quebrar galho. Deus, eu estou com dificuldades relacionais. Deus está dizendo para você assim: você me ama de maneira inteira? Porque se você me ama de maneira inteira, você se ama. Se você se ama, essas dificuldades relacionais já não existem mais. Por quê? Porque você passa a viver uma vida segundo a minha expectativa para você, ou seja, a expectativa do céu para você, não a expectativa da terra. E aí aquilo que é problema desaparece de forma natural. E você vai viver um tempo de plenitude. Amém? Você concorda com isso? Você concorda com isso? Você de fato discerne que existe uma maneira de viver uma resposta do céu aqui na terra, e essa maneira é ser pleno em Deus. Do contrário, querido, a gente vai ficar jogando conversa fora. A gente vai falar sobre um monte de coisa que não vai ser efetivo na sua vida nunca. E vai entrar em ano, vai sair ano, e vai entrar tempo, vai sair tempo. E você nunca vai ver a resposta plena da palavra sobre a sua vida. Simplesmente porque você não conseguiu cumprir um pedacinho de algo. Você fala: ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, peraí, essa é uma parte que eu preciso cumprir. E a partir daí eu espero o restante se cumprir a partir de Deus cumprindo aquilo que eu fiz. Então o que você pode fazer, creia em mim, Deus não vai fazer por você. Ele não vai fazer algo por você que é a sua parte de fazer. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando um ciclo, nós estamos iniciando uma nova temporada. E talvez seja o tempo de refletir o que de nós está fora da tua instrução. Que área da minha vida não está sendo submetida à tua instrução? Aonde, Senhor, eu estou deixando de cumprir a tua instrução? Aonde não tem a tua luz, Senhor, nesta manhã, vem com a tua luz. Pai, aonde não tem a tua verdade na minha vida, Senhor, venha com a tua verdade. Aonde não tem a manifestação, Senhor, da tua presença, hoje nós abrimos essa porta para que a tua presença se manifeste. Porque nós queremos viver de fato um evangelho onde nós somos empoderados, o dunamis, o poder para fazer as coisas em seu nome, a unção, nos alcance.
mas nos alcance de uma maneira que não apenas transforme a nossa realidade, mas nós cremos que essa instrução tem poder para alterar toda a nossa circunferência. Tudo aquilo que nos circunda, Pai, toda a circunstância que está em nossa volta, ela pode ser transformada a partir do nosso entendimento do que é nos entregar a Ti por inteiro. Pai, que nesta manhã o Teu Espírito conduza cada um dos Teus filhos a viver essa verdade de maneira plena. E que nós possamos, no decorrer desses dias que se seguem, ver as Tuas surpresas. Nos surpreenda, Senhor, nos surpreenda. Impacte cada um dos Teus filhos, Pai, produzindo neles uma nova expectativa. Dê a eles, Senhor, uma visão de futuro a partir do momento em que essa oração está sendo feita. Dê a eles, Pai, onde o Senhor pode levá-los. Dê a eles uma certeza do lugar aonde o Senhor vai levá-los. Assim como nós estamos falando de pessoas de 2000 anos atrás, Pai, aqui, cada domingo, nós narramos histórias de pessoas que viveram contigo há 2000 anos atrás. Pai, que nós possamos começar a experimentar essas histórias também. Pai, que as pessoas das nossas descendências, do nosso futuro, Pai, possa também começar a dizer histórias que vivemos em Ti. Pai, que os nossos filhos, que os nossos netos, que a nossa quarta, quinta, sexta geração carregue por aí a nossa história que vivemos em Ti. Que a nossa herança, Pai, seja a nossa vida em Ti. Que isso possa produzir impacto na vida de outros, em nome de Jesus Cristo. Amém.